Nesse vídeo eu vou te mostrar a minha estratégia de prova para o segundo dia do Enem, para nos últimos anos eu ter conseguido 89 acertos das 90 questões em um ano, 88 das 90 no outro, ser o único do Brasil a conseguir gabaritar a prova de Ciência da Natureza 2022 e gabaritar 2 vezes a prova de Matemática nesses últimos 2 anos também. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Theo, sou estudante de Medicina da USP, eu tirei a 5ª maior nota do Brasil na prova do Enem e já faz mais de 4 anos que aqui nesse canal eu trago conteúdo para estudantes que precisam conseguir desempenhos excelentes para conseguir aprovação nas melhores e mais concorridas faculdades do Brasil. E claro, em todos esses anos eu continuo fazendo a prova do Enem, mesmo já estando na faculdade, e usando essa prova nos últimos 4 anos, eu passei em Medicina na USP, o curso mais concorrido do Brasil com ela. Nos últimos dias, tanto no Instagram como nos comentários aqui do YouTube, tem chegado várias mensagens de pessoas pedindo para eu mostrar a minha estratégia de prova, para falar qual que era a minha estratégia de prova para realmente conseguir tão bem assim na prova do Enem. Eu já gravei um vídeo sobre a minha estratégia de prova para o primeiro dia do Enem. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui em cima. Terminando esse vídeo, você corre lá também. E agora, é claro, não podia faltar, eu vou falar da tão famosa estratégia Round 6, que é a estratégia que eu uso para conseguir realmente resultados excelentes na prova do segundo dia do Enem. Primeiras coisas que eu sempre gosto de fazer são algumas considerações sobre a própria estratégia de prova, e isso aqui vale demais para o segundo dia. Primeira coisa é que a estratégia ela é 100% pessoal, ela tem que levar em conta as suas facilidades, as suas individualidades, o que você já estudou e já aprendeu ao longo do ano, o que você não aprendeu, quais são os pesos do seu curso, qual que é o desempenho que você precisa em uma área ou em outra. Tudo isso é importante no final das contas para determinar a sua estratégia e por isso ela é 100% individual. Então a minha estratégia não necessariamente vai ser a melhor estratégia do mundo para todo mundo. Pode ser que fazendo uma coisa diferente você consiga até um resultado melhor do que se você seguisse a minha estratégia, justamente porque ela é 100% individual. Outra coisa muito importante, você precisa ter em mente que a sua estratégia tem que ser flexível. Você não pode se colocar numa caixinha ali, colocar uma algema que na hora da prova, qualquer coisa que fuja minimamente daquele roteiro, você vai estar travado. A estratégia ela tem que ser flexível para que você consiga ajustar os imprevistos, consiga ter um jogo de cintura ali para se preparar em relação a coisas que podem acontecer. Às vezes uma prova vem mais difícil, você vai acabar gastando mais tempo que o esperado nela, ou então a outra vai vir mais fácil e você consegue economizar tempo. Então a estratégia ela não pode te limitar nesse ponto. Querendo ou não, a estratégia é só um roteiro, é só realmente uma maneira de pensar e que precisa ser treinada para funcionar. Porque se você fizer isso em vários simulados, você começa a perceber se ela funciona ou não funciona. E se você jogar ela na prova de surpresa, talvez ela não seja tão precisa assim. Mas dito isso, eu vou mostrar para vocês o que eu fazia com as 5 horas de prova que a gente tinha na prova do segundo dia do Enem, e depois lá no final do vídeo eu vou mostrar na prática, na prova, como que eu fazia ali a correção de erros, que é a cereja do bolo dessa estratégia. Então a gente tem aqui 5 horas de prova, né? Ao contrário do primeiro dia que a gente tinha 5 horas e meia, aqui a gente tem 5 horas, mas para fazer 2 provas, Ciências da Natureza e Matemática. Apesar de a gente ter só 2 áreas e não 3 para fazer, como no caso do primeiro dia, são 2 áreas mais demoradas, mais extensas. Ciências da Natureza, extremamente conteudista, uma prova difícil de evoluir, uma prova que você precisa saber muito conteúdo, enquanto Matemática, aquela prova cansativa, aquela prova de trabalho braçal, exaustiva mesmo, que suga até sua última energia, então não tem jeito. A prova do segundo dia do Enem é uma prova difícil de ser terminada. Muito aluno bom não consegue aprovação porque não consegue terminar a prova inteira. Então aqui, primeira coisa importante, primeiro conselho importante, antes de eu falar da estratégia propriamente, não perde tempo demais em uma questão que você não consegue resolver. Deixa essas questões bomba, essas questões bucha, essas dúvidas pro final da prova. O maior erro em qualquer estratégia de prova, não importa a ordem que você resolva, não importa o que você faça, é gastar tempo demais em uma questão no começo da prova e não terminar de ver todas. Porque tem gente que vai fazer a prova inteira em ordem sem pular nenhuma questão difícil, vai chegar lá na questão 60 e acabou as 5 horas de prova. Porque você gastou meia hora, 40 minutos em uma questão que você não conseguiu resolver. Às vezes era até uma questão que nem ia valer tanta nota, porque ela é tão difícil que a maioria dos alunos ia errar e até ia desconsiderar ela. Mas beleza, dentro das 5 horas, eu dividi isso aqui em 4 etapas. Primeira etapa, eu fazia sempre a prova de Ciências da Natureza. Muita gente acha isso aqui um absurdo quando eu falo, muita gente fala, nossa, como você não fazia matemática primeiro? E eu tenho motivos muito sólidos para fazer Ciências da Natureza primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, peso. Ao longo da minha vida de vestibulando, eu prestava Medicina na USP, o curso com um peso 4
4 em ciência da natureza. Não dava para ir mal nessa prova. Eu precisava gabaritar, precisava ir muito bem, acertar praticamente todas as questões se eu quisesse realmente conseguir uma nota que dava para passar em medicina na USP. Os alunos já acertavam muito e com peso 4 não tem margem para ir mal. Isso aqui é a primeira coisa. Mas tinha ainda outros fatores. Ciência da natureza ela é uma prova mais rápida. Ela é conteudista. Ou você sabe ou você não sabe. Você pode até quebrar a cabeça e tentar achar a resposta. Só que por via de regra você precisa ter um conteúdo de partida. Se você tem esse conteúdo, você resolve a questão rápido. Se você não tem, você vai demorar. Enquanto matemática não é bem assim. Matemática não basta saber o conteúdo. Ela é uma prova braçal, de ficar fazendo várias contas. Então ela é, por natureza, uma prova mais demorada, mais cansativa. E esse aqui já é justamente o segundo e o terceiro motivo. Fazer uma prova conteudista cansado é pior do que fazer uma prova de trabalho braçal cansado. Então se eu tivesse já exausto de ter feito a prova de matemática, meu desempenho, ao me recordar dos conteúdos, ao lidar com tanta informação, ia ser muito pior em natureza. Sem falar que, claro, uma prova mais cansativa é melhor eu deixar pro final. Porque se eu faço natureza, por exemplo, e eu gasto 25% da minha energia, eu chego em matemática começando ela com 75% ainda. Agora, ao contrário, se eu fizer matemática e gastar 60%, eu vou chegar em natureza com 40%. Meu desempenho, desde o começo, vai ser muito pior. Então, pela questão de peso, pela questão de ser uma prova mais conteudista, uma prova mais rápida e menos cansativa, é claro que eu dava preferência para começar com ciência da natureza. E, honestamente, pelos meus resultados nos últimos anos, não poderia ser melhor. Funcionou extremamente bem até aqui e eu pretendo continuar começando por natureza. Mas então, basicamente, eu separava ali de 1h30 até 1h45 para fazer essa prova. Era a métrica que eu gostava de seguir. É claro, isso tem uma flexibilidade, poderia ser um pouco mais rápido, poderia demorar um pouco mais, mas dentro desse tempo. Enquanto que aí, na minha segunda etapa de prova, eu iria fazer a prova de matemática. E matemática, por volta de 2h30 de prova, era ali o que eu costumava gastar. Às vezes eu conseguia fazer um pouco menos, 2h15, eventualmente até um pouco mais rápido, mas por natureza, eu já deixava pelo menos meia hora a mais para matemática do que para natureza, porque são questões mais trabalhosas, mais cansativas. Isso nem tem a ver com facilidade ou dificuldade com a área. Por natureza, mesmo que você seja bom em matemática, ciências da natureza acaba sendo um pouco mais rápido. Então beleza, essa aqui eram as duas principais etapas da minha prova. Primeira coisa, ciência da natureza, 1h30, 1h45 no máximo. Matemática, 2h15 a 2h30. E era por aí. E com isso eu gastava ali mais ou menos 4 horas de prova. Mas tá sobrando 1 hora ainda. O que eu fazia com essa 1 hora? É claro que quando eu ia resolvendo a prova, eu não resolvia ela 100% na ordem. Eu ia sim, da questão 1 até a questão 45, ia em ordem. Só que ao longo da prova, eu ia marcando questões estratégicas que ou tinham uma pegadinha e eu queria revisar, ou ficava em dúvida entre duas alternativas, ou questões difíceis que eu não fiz por algum motivo. Seja porque ela seria extremamente demorada, ou mesmo porque eu não consegui ter o raciocínio dela naquele primeiro momento. Então eu pulava essas questões extremamente difíceis, deixava algumas pontas soltas para eu voltar só no final da prova. E aí que entra a grande beleza dessa estratégia, que eu chamo de Round 6. Eu ia anotando esse tipo de dúvida, esse tipo de questão a ser revisada, com triângulo, quadrado e bolinha. Então, terminada a prova de natureza, eu ia para matemática, já tendo anotado essas questões. Terminada a prova de matemática, mesma coisa, já tendo anotado esse tipo de erro. A terceira etapa antes da revisão era o gabarito. Então, com 25 minutos, mais ou menos, eu fazia ali a marcação do gabarito de todas as questões que eu já tinha certeza. Eu já deixava tudo pronto, já deixava tudo seguro, para eu ter agora tranquilidade de que 95% das questões, 90% das questões já estão prontas, já estão no gabarito, minha prova já estaria finalizada. E aí, com a minha última meia hora de prova, que geralmente era um pouquinho maior, às vezes eu conseguia economizar um bom tempo em natureza, um bom tempo em matemática, já cheguei a fazer até as duas áreas em mais ou menos 3 horas, e com isso eu fiquei com mais de 1h30 para fazer a revisão, e com esse último tempo eu ia lá e eu ia destrinchando questão por questão, erro por erro, dificuldade por dificuldade. Porque assim eu ia lutando na unha ali até o último acerto a mais. Nessa revisão, primeiro eu garantia as questões fáceis, que eram as questões que eu marcava com triângulo. Depois eu garantia as questões quadrado, que eram as questões que eu marcava, que eu ficava com dúvida entre duas alternativas. E por fim eu garantia as questões que eu marcava com bolinha, que eram questões que eu ficava ali com uma dúvida mais generalizada, sem realmente conseguir avançar no raciocínio dela. Eu vou mostrar aqui agora na prática como que eu fazia essa marcação e como que eu voltava depois para resolver essas questões para vocês. Vamos lá então, pessoal. Peguei uma prova de
Ciência da Natureza aleatória, até de 2014, uma prova antiga aqui, só para mostrar na prática como que eram essas marcações. Por exemplo, questão 46. Vamos supor que essa questão eu resolvi, eu cheguei na resposta certa, só que eu sei que essa é uma questão que tem pegadinha. Nas provas antigas eu errei ela alguma vez, tinha um raciocínio parecido que eu me atrapalhei, tinha alguma coisa no texto que eu fiquei inseguro, que eu falei, opa, sinal de alerta, pode ter uma pegadinha aqui. Eu marcava um triângulo nessa questão. Esse era o meu nível mais básico da revisão. Eram questões que eu sabia que eu ia acertar, que eu queria garantir o acerto, mas para não cometer o risco de cair uma pegadinha, de errar por bobeira, eu marcava esse triângulo, porque na revisão eu ia refazer essa questão, eu ia ter um raciocínio de novo em cima dela, eu ia tentar ver ela por um outro aspecto, tentar resolver de um outro modo para confirmar a minha resposta. Com isso, eu ia encontrar um ou outro errinho por bobeira ali e garantir que eu ia aumentar os meus acertos. As questões que eu marcava com triângulo, então, eram esse primeiro tipo de revisão. A gente tinha agora o segundo tipo, que são as questões quadrado. As questões em que eu marcava um quadrado, como nessa aqui, por exemplo, né? Eu marcava aqui um quadrado dentro do número, eram questões em que eu ficava em dúvida entre duas alternativas. Então eu eliminei todas as alternativas, exceto duas aqui, por exemplo, D e E, não sei, não vi a questão, não sei qual que é a certa. Mas eu fiquei em dúvida entre duas alternativas. Eu tinha agora que ter um raciocínio decisivo. Eu ia ter que olhar a questão e falar qual das duas é a correta. E aí, claro, eu ia ter uma segunda visão, fazer a questão com mais calma, depois de já ter terminado a prova, já ter garantido todas as mais fáceis, para escolher qual era a alternativa certa. Às vezes eu acertava, às vezes eu errava. Mas se eu errasse, seria menos mal, porque é uma questão difícil, que eu vi com calma depois de já ter terminado a prova inteira. Eu não corria aquele risco de perder meia hora nessa questão, que seria uma questão difícil, para depois errar. E aí, por fim, o terceiro tipo de questão, as questões bolinha. Eu marcava esse tipo de questão aqui quando a questão era muito difícil e eu não sabia resolver, ou então quando era uma questão que eu sabia, mas que eu ia gastar muito tempo. Então era aquela questão para deixar lá para o final da prova, para eu já ter terminado todas as outras e não correr o risco de novo, de ficar a prova inteira só nessa questão e deixar um monte de coisa em branco sem nem ter visto. Então eu marcava bolinha nesse tipo de questão. E aí, na hora da revisão, primeiro eu verificava todas as questões triângulo, verifiquei, refiz, acertei, confirmei o gabarito, marca lá no gabarito oficial. Beleza, agora é a vez das questões quadrado. Vou lá nas questões quadrado e vou decidir a resposta, que eu fiquei entre duas em todas. Uma vez que eu fiz isso, vou lá, marco no meu cartão oficial quais são os gabaritos. E por fim, eu ficava uma a uma até a última questão, até o último minuto de prova, insistindo em tentar ganhar os acertos nessas questões bolinhas, essas questões que eu deixei realmente pro final, que seriam aqui, claro, as mais difíceis. E que se eu errar, até rir, às vezes nem vai me penalizar. Muitas vezes questões de probabilidade em matemática são questões muito difíceis e eu marcava como bolinha, ou então em ciência da natureza, questões que são realmente assim muito fora da média, de conteúdos que às vezes nunca caíram e foi a única vez e veio ali uma coisa muito fora da curva, muito difícil. Então as questões bolinhas são aquelas que têm bem menos problema de errar. Todas as outras questões que eu não marcava nada são questões em que eu já estou confiante do gabarito e elas já, na minha revisão, já vão estar até marcadas no caderno oficial e, portanto, eu nem preciso me preocupar em revisar elas. Essa estratégia, com certeza, foi essencial para eu conseguir taxas tão grandes de acerto. Inclusive, foi essencial para gabaritar a matemática duas vezes, porque quem nunca cometeu um errinho por bobeira ali em matemática, trocou um maior pelo menor, trocou um sinal e precisa rever uma questão, precisa rever esse tipo de erro para perceber e falar, opa, eu estava errando aqui e não errar mais. Então, em todos os 2 anos que eu gabaritei a prova, tinha uma questãozinha ou outra que nessa revisão eu identifiquei o erro, que uma vez fazendo com pressa, naquela primeira passada, eu tinha acabado cometendo o erro e que depois eu solucionei, consegui ganhar um acerto, consegui ir para a prova com mais tempo. A grande beleza dessa prova é, você garante primeiro os acertos em todas as questões mais fáceis, você garante os acertos nas questões que vão valorizar mais pela TRI, você tem uma confiança de já ter terminado pelo menos uma primeira passada inteira na prova, para depois voltar nas questões mais problemáticas. E quanto melhor você tá, quanto mais treinado você tá em ciência da natureza, quanto mais conteúdo você sabe, quanto mais prática, mais cálculo mental você consegue fazer em matemática, mais rápido você consegue fazer o tempo de cada área. E fazendo mais rápido, naturalmente sobra mais tempo para essa revisão. Então a minha média hoje, por exemplo, é de 1h30 de revisão. Consigo fazer a prova de natureza em 1 hora, 1h15, a prova de matemática já cheguei a fazer até em 1h30, 1h45, consigo fazer o gabarito e ficar muito tempo só revisando essas questões mais problemáticas. Eventualmente, já cheguei até a refazer a prova de matemática inteira, então quer dizer, sobrou tanto tempo que eu falei, não, é tudo triângulo, então eu refiz a prova inteira para garantir uma certeza de que eu estava acertando tudo. Então, quanto melhor o seu nível nessa prova, mais tempo você consegue deixar para essa revisão. No mais, como eu disse, estratégia de prova tem que ser treinada, então se você quer colocar
colocar isso aqui na prática? Faz uma, duas provas antigas antes, pelo menos, para garantir que você vai para a prova com isso aqui treinado. Estratégia de prova tem que ser para te ajudar e não para te colocar uma algema, para te prender. Então, lembra, a estratégia é flexível. Não é porque você guardou 1h30 para a natureza e que a prova tá difícil e você demorou 1h40 que deu tudo errado. Não, você economiza 10 minutos depois, você consegue ainda rebalancear, você consegue ter aquele jogo de cintura. Isso é muito importante para você não fazer da estratégia uma algema que vai mais te prender, vai te atrapalhar, vai te causar ansiedade, ao invés de ser uma coisa que vai te ajudar. E claro, também estratégia é flexível, você tem que ver o que faz sentido para você e o que não faz. Mas no mais, espero que alguma coisa do que eu faço na minha estratégia, que eu vou fazer agora na prova do segundo dia, inclusive, tenha te ajudado, que algum elemento disso aqui você consiga levar para sua prova e conseguir acertar mais questões. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, já aproveita para se inscrever, tem muito vídeo bom para sair ainda, que vai com certeza te ajudar a acertar mais questões na sua prova. Me acompanha também no Instagram, @olastrooficial. Assim você tem um contato mais direto comigo, eu consigo falar de alguns assuntos com mais profundidade, você inclusive consegue até me mandar dúvida na caixinha de perguntas, às vezes eu consigo até te ajudar. Então, com certeza vale a pena acompanhar no Instagram também. No mais, aquele bom Enem!